Olá, sejam todos bem-vindos ao Brasil Acima de Tudo, e a notícia que eu trago para você hoje, ela é bombástica. Às 9 da manhã, a Câmara dos Deputados, através do seu presidente, Rodrigo Maia, já iniciou os primeiros debates públicos sobre a lei de combate às fake news, mas ela não pode continuar e eu tenho certeza que você também não vai deixar. O PL das fake news não pode ser aprovado. A liberdade de expressão, de modo especial na internet, não pode sofrer censura prévia e limitação político-ideológica e muito menos uma limitação, além de político, também pessoal. Muitas entidades nacionais e estrangeiras também estão contra, mas pela mesa de abertura desta manhã, nós já entendemos o viés que conta com Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, Orlando Silva, Marcelo Freixo e o deputado JHC. Você vem comigo para entender o que está por trás de tudo isso e compartilhando este vídeo, porque a ação pode parar o PL das fake news hoje ainda, se você brasileiro se unir a nós nesta notícia e compartilhar muito este vídeo. A delação explosiva do MBL. Rodrigo Maia perde a legitimidade na PL das fake news, mas corre contra o tempo para aprová-la. Uma delação do fim do mundo pode estar prestes a acontecer. E aí, MBL, vai delatar? Pessoal, o MBL, a defesa do MBL ofereceu colaboração com a justiça e pediu acesso aos autos. A única colaboração possível seria uma delação que vai mostrar por que é que Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann estão tão desesperados para a aprovação do PL das fake news, mesmo agora que todo o Brasil descobriu a verdade, e eu vou trazer para você agora aqui no canal Brasil Acima de Tudo. Você sabia que os mesmos deputados empenhados em provar que existe o gabinete do ódio e aprovar o PL das fake news, mais conhecida como a lei da censura ou lei da mordaça, eles já sabiam quem eram os criadores das tais mentiras e nunca investigaram os mesmos, mas focaram e continuam perseguindo os cidadãos de bem deste país e aqueles que defendem o governo Bolsonaro. Pois é, pessoal, só que agora eles não vão conseguir mais esconder, pois a justiça já começou. A verdadeira face das fake news foi revelada neste final de semana. E o pior é que Joyce já sabia, mas não moveu uma palha para colocar na cadeia os verdadeiros propagadores destas mentiras. E tudo isso por quê? Por quê? Eu deixo para você responder, após ouvir aqui conosco a ordem cronológica dos acontecimentos e a confirmação de que a verdade sempre vem à tona. Basta agora ser usada legalmente para punir os verdadeiros criminosos e defender os cidadãos de bem. Mas o que vale mesmo é que Rodrigo Maia e Joyce perderam todas as formas legais para continuar o PL das fake news, já que o Ministério Público de São Paulo mostrou e provou que o caminho que o STF e agora os tais deputados estavam seguindo era inverso aos verdadeiros bandidos. Pessoal, há quase 5 anos, ouça com atenção, há quase 5 anos, Olavo de Carvalho alertava sobre o Ministério, sobre o MBL, traição, divisionismo e tucanismo. Isso mesmo, Olavo de Carvalho, em 20 de setembro de 2015, anunciou e publicou a seguinte frase: o MBL é traição, divisionismo e tucanismo, nada mais. Nunca foi outra coisa desde o início. De repente, o MBL, que apoiava o presidente Bolsonaro, começa a trabalhar contra. Mas o mais grave é que em 2019 uma denúncia explodiu, mas você não ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. E a CPMI das fake news, sim, esta ficou sabendo.
no mês em que comemorou 5 anos de fundação, o Movimento Brasil Livre sinalizava um novo discurso, mais distante da espetacularização da política e em busca de maior credibilidade. Mas o que eles não contavam é que o movimento jamais perderia os fantasmas dos verões passados. E os autores de blogs que ganharam popularidade entre 2017 e 2018 graças ao MBL disseram que o conteúdo publicado nesses sites era produzido a partir de orientações do grupo para simplesmente atacar adversários e produzir mentiras. Um dos donos do Jornal Livre disse que, embora não publicasse as notícias falsas, os membros do MBL frequentemente pediam para que ele fizesse isso. E, em alguns casos, eles mesmos, com acesso ao site, publicavam essas notícias e que, segundo ele tratava de excluir. A afirmação de Roger está em uma carta que ele mesmo enviou aos deputados federais após o início dos trabalhos da CPMI das fake news. Mas você ficou sabendo disso? Você ficou sabendo que o MBL estava orientando seus blogs a propagar fake news? Você sabia que o mesmo MBL, na pessoa de Luciano Ayan, que era o consultor de tecnologia do MBL na época, foi quem coordenou todos os fake news e toda a orientação para que ataques a políticos que o MBL não estava muito bem, estava com alguma intriga. Ele mesmo coordenou estes ataques e orientava para que as notícias fossem publicadas. O Ayan chegava com a ordem do dia. Naquele dia ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia, por exemplo, e não precisava ser nada comprovado. Aí passava algum tempo, às vezes eram dias ou apenas horas, e o MBL fazia as pazes com Maia. Então ele pedia para cessar os ataques. Isso aconteceu diversas vezes e com figuras diferentes. A ideia de Ayan naquela época era fazer com que houvesse um assassinato de reputações. Na carta enviada aos deputados, Roger ainda afirmou que no início do Jornal Livre recebia R$700 por mês para escrever os textos no blog. Ele disse que algum tempo depois esse valor subiu para R$2.000 e passou também a receber parte da receita com anúncios do site. Os pagamentos da remuneração mensal, segundo Roger, eram feitas pelo próprio Luciano Ayan. Pessoal, essa notícia foi em 2019, essa denúncia de que os verdadeiros propagadores de fake news já estavam ali na carta de Roger, entregue aos deputados da CPMI das fake news. E algo aconteceu? Nada. De repente, o Ministério Público de São Paulo precisa entrar e mostrar, sim, os crimes cometidos por Luciano Ayan. Eles deixaram claro que a Polícia Civil de São Paulo e a Receita Federal e o Ministério Público foram em 6 endereços correspondentes às empresas envolvidas na investigação sobre prática de crime de lavagem de dinheiro. As prisões temporárias foram realizadas em relação a Alessander Mônaco e Carlos Augusto Alcunha Luciano Ayan. Segundo o Ministério Público, as evidências já obtidas indicam que estes envolvidos em outros construíram efetiva e blindagem patrimonial composta por um número significativo de pessoas jurídicas, tomando fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado. O Movimento Brasil Livre traz nas evidências do Ministério Público de São Paulo confusão jurídica empresarial, recebimento de doações de forma suspeita, constituição e utilização de diversas empresas em incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais. A família criadora do MBL adquiriu e criou 2 dezenas de empresas. Essas empresas, que têm sua maioria inoperantes e que estão em relação ao fisco federal devendo tributos já inscritos em dívida ativa, cujos montantes atingem cerca de 400 milhões. Mas este mesmo Luciano Ayan, denunciado nesta carta de ex-integrantes ali de sites, de blogs aliados ao MBL, este mesmo Luciano Ayan foi descoberto pelo Ministério Público
pela disseminação de fake news, a criação e a sociedade de ao menos 4 empresas de fachada, uso de contas de passagem, indícios de movimentação financeira incompatível, ameaça àqueles que questionam as finanças do MBL. E por aí vai, além do outro que foi preso, também ter sido contratado pelo governo do estado de São Paulo. As ligações são muitas e, pessoal, é gravíssimo. Eles sabiam de onde estavam vindo as fake news, mas quiseram acusar o cidadão de bem. Quiseram colocar o cidadão de bem atrás das grades, perseguir aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e aqueles que defendem a democracia. Segundo o site Jornal da Cidade Online, a especialidade de Luciano era a de verificar e desmascarar fake news, segundo ele. Ao menos em teoria isso funcionava, e ele foi desmascarando, na verdade, com o seu jeitinho de boas intenções, os cidadãos de bem que davam a sua opinião. Até que Luciano escorregou e ele mesmo acabou inventando uma das maiores fake news da história das fakes do país, assolado pelo diz que não disse. O tal gabinete do ódio da família Bolsonaro e o suposto disparo em massa de mensagens ilegais para favorecer o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Condenou. É aquela velha frase: acuse-os daquilo que você faz. É isso mesmo que aconteceu e agora ele caiu de vez. Não fosse a avidez alucinada do quadrilhão de inimigos do Brasil, ansiosos por fatos que pudessem, de alguma forma ou de outra, prejudicar o presidente eleito, a tal história de Luciano teria passado por piada e sido esquecida. Acontece que, junto com outro preso na sexta, Alexander Mônaco, o caçador de fakes, era também um dos fundadores do MBL, Renan, Mamãe e Holiday, e íntimo dos rapazes faceiros. Acusados e presos no inquérito que investiga ocultação de patrimônio e fraude na Receita Federal, algo em torno de 400 milhões de reais, sua prisão transcende em muito um caso de simples contravenção. Mostra ao Brasil quem são os verdadeiros propagadores dos fake news e quem realmente trabalha no gabinete do ódio. E não é no Planalto, com toda certeza. Este gabinete tinha endereço certo e muitas empresas de fachada. Agora, Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann correm contra o tempo para continuar o malfadado PL 2630, o qual nós sabemos que não tem mais o porquê de continuar, visto que a verdade apareceu. E agora, vão fazer o quê, Rodrigo Maia? Povo, vai em cima, vamos cobrar, mandar e-mail, ligar. Câmara dos Deputados precisa saber que eles estão lá para defender o povo brasileiro. E essa mamata acabou. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.